Microfones abertos, estamos aqui com mais um Nerd Feira, o podcast. Estou aqui com mais um episódio e dessa vez o convidado é o Caco Caruso. Mas antes dele se apresentar, uns recadinhos para vocês que estão aqui nos assistindo, ouvindo, enfim. Tem aqui na descrição vários links, que são dois links, né? Que é um do Spotify e um do Apoia-se. O do Spotify é o meu outro podcast que eu tenho, que é o Nerd Cinematográfico, que é o podcast onde eu falo de filmes. Só de filmes mesmo, lá é específico para filmes. E é aqueles filmes bem peculiares, podemos dizer assim, sabe? Duas pessoas assistiram um filme, eu fui uma dessas duas pessoas que assistiu o filme e eu falo o que eu achei do filme. E o outro link é do Apoia-se, que é para vocês apoiarem aqui o projeto. Que é tipo. É um. O que pode ser o Apoia-se? É tipo. É um financiamento, né? Um financiamento coletivo. Então vocês vão lá e ajudam aqui o projeto. E também tem todas as redes sociais, as minhas e a do Caco. Vocês podem encontrar a gente no Instagram, TikTok, YouTube, vai estar tudo aqui na descrição. Agora sim, recados dados. Caco, se apresente aí para a galera. E aí, pessoal, tudo bom? Rodrigo, obrigado pelo convite, fico muito feliz. Meu nome é Caco Caruso, eu sou youtuber, eu crio conteúdo na internet como um todo, então faço vídeos para o YouTube, para o TikTok, para o Instagram, e falo muito sobre cinema. No canal, por exemplo, do YouTube, eu faço análises de filmes e séries. No TikTok, eu faço vários vídeos de curiosidades, conto um pouco sobre a história do cinema. Enfim, estou sempre falando de cinema aí na internet, algo que eu gosto bastante e não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia. E claro, sou um diretor de cinema iniciante. Eu estou no começo aí dessa trajetória, que é difícil, mas estamos aí. E é sobre a direção iniciante que você citou aí que eu quero começar do podcast hoje, fazendo a seguinte pergunta. Da onde veio a ideia daquele curta que você falou no TikTok? Bom, quem não viu o vídeo do meu TikTok, eu falo como foi a minha primeira experiência dirigindo um curta-metragem. O curta se chama Fôlego, ele é um roteiro de uma outra pessoa e eu adaptei e, enfim, dirigi com a minha equipe. A ideia surgiu a partir do roteiro mesmo, a pessoa, enfim, sempre teve essa ideia, e inclusive a Tati, um beijo pra Tati, e ela criou essa história maluca e um curta-metragem que conta a história de uma mulher que ela quer escrever um livro. Na verdade, ela quer escrever o próximo livro. O primeiro já fez muito sucesso e ela precisa manter a qualidade. Só que ela está enfrentando muitas dificuldades, pois ela mora numa vizinhança extremamente barulhenta, inclusive com um cachorro que mora ao lado, que é extremamente barulhento. E ela não consegue escrever ao mesmo tempo que ela sofre uma pressão absurda da editora. E ela começa a ficar maluca, neurótica por causa disso. E isso vai afetando muito a cabeça dela e a gente vai acompanhando tudo isso. Então, o curta, ele é um suspense com um pouco de drama e, enfim, não posso dar mais spoilers que isso, mas foi muito interessante fazer esse projeto. Eu nunca tinha dirigido antes. Na verdade, eu já tinha participado de um outro curta-metragem como diretor de fotografia. E esse foi a primeira dirigindo mesmo, então era tudo muito novo, assim, e vem aquele anseio, sabe, aquela coisa de: "Ah, eu preciso fazer acontecer, eu preciso que seja perfeito", e aí gerou várias crises de ansiedade, mas foi muito legal, todo o processo, assim, foi muito bacana. E assim, todo mundo que é do audiovisual, né? Eu também sou do audiovisual, eu fiz faculdade, né, de rádio e TV, e assim, todo mundo tem alguma inspiração. Algum produtor, algum diretor, algum roteirista sempre vai se inspirar. Eu, quando fiz alguns trabalhos da faculdade, eu me inspirei muito na fotografia do Zack Snyder, que era assim, tipo, sem luz. Eu falei assim, eu adoro esse estilo, eu vou colocar sem luz total, porque é mais fácil pra disfarçar alguns erros, né? Tipo, se tem algum errinho aqui, você disfarça. Qual que foi a sua inspiração pra poder de direção? Não é assim que você copiou a técnica da pessoa, mas você utilizou, tipo, ah, eu gosto desse estilo, eu vou tentar fazer parecido. Uhum. Cara, eu gosto muito de referências, né, por exemplo, o Tarantino é um cara que eu admiro muito, porque ele traz muitas coisas de outros filmes para os filmes dele e deixa algo muito genial. Então quando você sabe utilizar isso, é perfeito.
No curta, eu coloquei várias referências, assim, eu fiz até um post no Instagram, que tem algumas cenas que eu, me inspirei muito em, O Iluminado, por exemplo, né, aquele lance da loucura e tal, e também do filme O Bebê de Rosemary, os 2 suspense, terror e tal. Então, até para cenas eu me inspirei mesmo em outros clássicos que eu acho que super agrega na obra. Mas, como diretor mesmo, um cara que eu acho genial, que eu admiro demais, é o Kleber Mendonça Filho, diretor brasileiro, inclusive o diretor de Bacurau. E o primeiro filme dele, para quem não assistiu, se chama O Som ao Redor, que é um filmaço incrível, que tem também um pouco de uma história de um cachorro que late bastante, a vizinha tá super, enfim, incomodada com aquilo, aí tem todo um arco ali envolvendo o cachorro, e eu lembro que em entrevistas o Kleber ele falou como que foi feito, inclusive o filme é feito na casa dele, né? E ele teve esse mesmo problema com o cachorro e tudo mais. Então eu fui pegando algumas entrevistas aqui, algumas coisas ali para poder me inspirar. E eu acho que ele foi a minha maior fonte de inspiração. Assim, é um cara que eu admiro bastante. Estou sempre acompanhando aí a trajetória dele. E você citou aí que esse não foi o seu primeiro projeto que você participou, o primeiro curta, né? Foi o primeiro curta que você dirigiu. No outro você fez a fotografia. Conta aqui para o pessoal que não sabe a diferença entre você dirigir a fotografia e você dirigir o filme. Certo. Bom, o diretor geral, ele é justamente isso. Ele é o diretor geral que ele vai coordenar boa parte das coisas que estão acontecendo no set. Então, ele vai ter uma relação direta com o ator, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele precisa saber o que está acontecendo, aonde está o diretor de fotografia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas enfim, onde está a direção de arte, se está tudo certo. Então, ele é aquele cara que ele vai orquestrar aquilo tudo, né? O diretor de fotografia, ele é o cara que ele vai ser responsável pela iluminação, pela lente da câmera, até mesmo conversando com o diretor, que tipo de movimento que ele vai poder fazer ali e tal, que tipo de zoom que ele vai dar. Então ele e o diretor geral, eles precisam ter essa união para poder fazer esse projeto acontecer, assim como o diretor de arte também, que vai mexer ali nos objetos, figurino e tudo mais. Então, o diretor de fotografia é isso, né? É um cara que ele é extremamente importante. E eu confesso que quando eu fui fazer esse projeto, eu não estava tão seguro assim, porque não é muito a minha vibe, não era algo que eu queria. Eu simplesmente fui jogado lá. Mas, por sorte, eu tive um assistente de câmera, né? Que na verdade é o cameraman, o cara que fica ali com a câmera, que sabia muito, manjava bastante, então eu meio que fui o assistente dele nesse caso. Então, de qualquer forma, foi ótima experiência, mas não é muito a minha praia, não. Eu gosto de falar com ator, enfim, essa parte mais criativa, assim, é o que eu prefiro. Mas você gostou então mais da direção geral mesmo, né? De ser o diretor, Isso, né? exato, exatamente. Foi difícil coordenar essas pessoas quando você foi lá? Tipo, o pessoal entendia direito as suas regras, as regras não, né? As suas falas, né? Tipo, você tem que fazer isso, aqui e tal. As pessoas conseguiram Uhum. te compreender bem Porque, assim, todo mundo sabe, diretor tem que ter uma cabeça bem doida, né? Porque tem que pegar o que tá escrito e transformar aquilo, né? Então, assim, o pessoal conseguia entender, falava assim, não, faz isso, aí você escutava as pessoas e falava assim, não, é verdade, vou fazer isso aqui, vou seguir os seus conselhos. Cara, então, é muito louco, porque a minha equipe, né, a gente começou, ninguém se conhecia, porque assim, começamos em um curso de cinema e fomos montando essa equipe, nos tornando amigos, assim. Então, era uma galera que eu já conhecia, mas claro, você, dentro do set, precisa exercer uma determinada hierarquia, né? No Uhum. caso, o diretor geral, ele tá lá para comandar, assim, para direcionar as pessoas. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir os outros. Eu acho que é importante, principalmente num set. Então, quando foi o Fôlego, eu ouvi muito a opinião de pessoas em volta, assim. Claro que às vezes isso pode dificultar, porque é muita gente falando em cima de você, você se atrapalha muito mais. Mas comigo funcionou, então eu acho que é um método interessante de se tem uma pessoa de fora vendo tudo aquilo e acha que, enfim, fazer de um outro jeito ou colocar algo a mais ali funciona,
aí talvez realmente funcione. E tem uma outra função, eh, que eu acho que é pouquíssimo falado, mas que é extremamente importante em um set, que é o assistente de direção. E ele talvez seja a pessoa que mais trabalhe durante um set, assim. E ele vai te ouvir e vai também ouvir as outras pessoas, as outras funções e tudo mais. Então, essa pessoa vai ficar transitando, vai ficar controlando o tempo e tal. Então, o meu assistente de direção me ajudou muito nessa questão, porque aí o diretor não precisa ficar se preocupando com tempo, porque tempo em set é assim, é ouro, sabe? Então tem que ser tudo ali muito bem cronometrado e tal. Então o assistente de direção ele faz esse papel mesmo. E é isso, assim, você realmente precisa saber que você está comandando, você é um líder, né, querendo ou não. E quando você não está muito confiante na sua liderança, eu acho que isso passa para a equipe. Eu já vi vários casos de direção que a pessoa não soube comandar aquilo, e aí realmente vira um fiasco, porque tudo fica bagunçado, as pessoas não sabem bem o que fazer, então você precisa ser muito assim claro com o que você quer. E e é isso, o que eu fiz bastante foi muitas reuniões antes do set também, para tentar esclarecer a minha ideia. Eu fiz storyboards, né, que é aqueles desenhos de cada plano e tal, então mostrei para todo mundo da equipe, desde a galera do som até a galera da fotografia, para eles saberem exatamente o que eu queria fazer, o que eu estava querendo dizer. Então eu acho que tem que ser tudo muito transparente, assim, com a direção. E assim, você quando pegou o roteiro, tem que fazer o storyboard antes, né, tipo, antes de você filmar, você tem que fazer o storyboard. Mas quando você pegou o roteiro, você sentiu alguma dificuldade em alguma cena, de falar assim: não sei como tirar essa cena daqui pra cá"? Olha, eu não tive tanta dificuldade, porque, na verdade, eu peguei o roteiro e é muito maluco, porque eu peguei e eu meio que reescrevi ele. Uhum. Eu reescrevi da forma, não mudei muito o sentido da história, mas eu reescrevi como eu imaginaria que eu fosse dirigir. Então, a partir dessa forma que eu reescrevi, nisso eu mostrei para roteirista, enfim, aí sim eu soube como fazer isso. Mas é muito maluco mesmo, assim, como você vai tornar aquilo em imagem, né? Aquelas letras, aquelas palavras em imagem, às vezes é uma missão muito difícil. Mas, graças a Deus, eu tenho muita criatividade, eu sou uma pessoa extremamente criativa, então eu não tive nenhuma dificuldade, eu já dirigi 2 curtas, né, e já tive que fazer storyboard dos 2, e não tive dificuldade nessa questão não. Eu acho que para você criar a primeira vez como um roteiro, aí é um pouco mais difícil, eu acho, né. E assim, você dirigiu, você citou aí a função do diretor, mas eu sempre gosto mais da função do produtor, eu não nego, porque assim, o produtor cata ali os negócios, vai lá e coloca a culpa, vai lá e fala assim pro diretor: "Vai fião". Aí eu faço, aí eu falo que é um trabalho, eu falo que é um trabalho fácil, porque assim, Mas produtor é difícil, batalha é bastante, batalha difícil. muito. Mas assim, é porque se o filme for ruim, a culpa é do diretor. Se o filme for bom, quem recebe o prêmio é o Realmente, produtor. é verdade. Então, eu falo que assim, eu nunca, eu não quero ser diretor, eu quero ser produtor, porque apesar de ser mais cansativo, a pessoa que vai, se a coisa ficar ruim, a culpa não é minha. A culpa é de quem que eu contratei que não fez direito o negócio. Faz sentido, mas aí também o prejuízo para o produtor Sim. é muito maior, caso não dê certo. É, se ainda não der bilheteria, o Porque problema é o dele, né? dinheiro exato, porque o dinheiro do diretor tá lá, aí ele é pago para fazer aquilo, então ele vai receber para fazer aquilo, independente se o filme for bem ou não de bilheteria. Ele vai receber da mesma forma. Já o produtor não, né, ele depende muito mais de sucesso, bilheteria, dinheiro, enfim. É complexo, É. mas produção é um negócio que não me pega muito não, assim, eu acho extremamente complicado. Quem fez a produção desses curtas que eu dirigi, eu vi assim o corre, sabe? E como a gente é tudo assim low budget mesmo, teve, por exemplo, faltou alguma coisa, acho que faltou uma fita, enfim, uma coisa que precisava muito assim, fita de colar mesmo, assim, no meio do set, e aí alguém tinha que ir lá correndo comprar.
E aí foi o produtor, que não tinha outra pessoa para fazer, então o produtor teve que sair no meio do set correndo para pegar isso, sabe. Então É bem é um complicado. trampo, é um trampo. É um trampo mesmo, mas assim, e que eu já citei isso uma vez na faculdade, a professora: "Ah, vocês querem ser diretores ou produtores?" Eu citei isso, essa frasinha, eu falei assim: "Ah, se for ruim, a culpa não é tudo do produtor, se for bom, a culpa o mérito é totalmente dele." Mas assim, a gente citou, tem realmente, se o filme curta, a produção for ruim, não for bem em questão monetária, o prejuízo é totalmente do produtor. Aí que fica assim, né, Exato. tipo: "Tô lascado." Quem toma prejuízo é a É gente, o verdade. diretor recebeu o dinheiro dele. Ele tem um cachê, ele Exato, é um cara contratado pra poder fazer aquilo. Mas assim, a última pergunta que eu tenho exatamente. em relação ao seu curta é: quando que ele vai ser lançado pra todo mundo? Então, né, é complicado. Eu falei ontem, inclusive, no meu Instagram, uma pessoa perguntou a mesma coisa, e eu disse que, na verdade, a pessoa perguntou qual que é a maior dificuldade, de quando você faz um projeto. Eu acho que é o pós. Muita gente acha que é a pré-produção ou durante, né, mas eu acho que o pós, ele é muito difícil, porque, tá, aí você tem o curta, tá pronto, tá perfeito, tá incrível, mas e aí? O que que você vai fazer agora com ele? Então, tornar ele relevante é muito difícil, porque você precisa ver a lista de festivais, e para você colocar em festivais é extremamente complicado, porque são várias coisas burocráticas que você precisa preencher, e, enfim, tem que estar em vários requisitos. E são muitos festivais, assim, é pelo mundo inteiro que você pode concorrer. E a maioria desses festivais, eles pedem que você não tenha esse projeto na internet, que ninguém veja, tem que ser inédito. Então, eles pedem esse ineditismo. E é por isso que a gente não postou ainda. É, ligado ao também fato de a gente já estar querendo focar em outros projetos e deixar esse que já foi um pouco de lado, que não é certo. A gente tem que, né, fazer esse acontecer primeiro. Então, ficou nisso, né? A gente ainda está correndo atrás desses festivais, então a gente não tem uma previsão exata de quando pode deixar ele disponível na internet. Mas dá muita vontade, assim, e as pessoas pedem e dá muita vontade de mostrar de uma vez, mas é realmente muito complicado. Você falou de se tornar ele relevante. Só aquela sua propaganda que você fez no TikTok, aquele vídeo, já fez com que muita gente ficasse curiosa com o negócio. É Porque verdade. deu muita visualização, deu muito like, um monte de gente comentando. Então, assim, você já conseguiu. Realmente, essa parte é difícil, que é de divulgação, né? Que você quer divulgar um projeto independente no meio de trocentos mil produtoras gigantescas mundialmente. Aqui no Brasil você ainda tem um outro empecilho que é você tem que concorrer com as emissoras de TV, que fazem umas produções que você fala assim, rapaz, tem que concorrer com esses caras aí pra conseguir atrair o público. Fora os streamings, né. Fora Netflix, Exato. HBO Max. E é que aqui no Brasil tá tamo lascado, né? A concorrência aqui é pesadíssima. E pro cara independente é difícil, assim, tem que ralar muito, muito, muito mesmo. Mas é isso, né, eu encontrei uma forma e foi muito por acaso, eu vi o vídeo, eu não esperava que ia ter essa repercussão que teve, assim, e ele foi para o For You das pessoas 2 vezes, porque assim que eu postei, o TikTok já começou a jogar para as pessoas, e eu achei ótimo, mas aí ele parou em 60.000 visualizações, mais ou menos. E aí, ontem, do nada, parece que voltou a jogar para as pessoas, então, assim, eu abri o TikTok, eu tomei um susto, assim, foi um turbilhão, eu acho que hoje já está em 110.000, algo assim. Então é uma arma, né, o TikTok, na verdade, uma ferramenta que você pode usar e que eu até penso, né, por exemplo, é o próximo meu terceiro curta que eu vou dirigir, que vai ser mais ou menos em julho, eu penso em gravar muito bastidores e postar no TikTok, até mesmo para as pessoas verem, e também é uma forma de divulgação, né. Então eu acho que o TikTok pode se tornar essa ferramenta também para divulgar seu trabalho. É que o TikTok é um canhãozinho, né? Que assim, ou pode estar certo, ou pode estar errado. No seu Exato, caso, ele deu certo e deu certo duas vezes. exatamente. Então, assim, você deu. Isso é. Eu não sei, né? O pessoal fala, né? Que tem algoritmo, não sei o quê, mas eu acho que a questão às vezes é de como posso dizer? Não é nem sorte, mas assim,
o pessoal gostou mesmo, o pessoal realmente comprou aquela ideia. Então, assim, o pessoal viu e falou Uhum. assim, ó, "Eu comprei essa ideia." Então vai lá, começou a curtir, compartilhar, comentar, começou a te Sim. seguir. Apesar de ter esse lance do algoritmo, o próprio TikTok eu acho que ele também pensa assim: "Tá, várias pessoas viram até determinados segundos, se interessaram, comentaram, então o vídeo deve ser relevante, deve ser bom", Sim. enfim. E aí começa a jogar mais ainda para as outras pessoas. Eu acho que tem muito isso, né, também. É, e também porque o pessoal começa a ver que do jeito que você falou, eu sou calco, eu sou um produtor, eu sou um diretor, um cineasta, né, independente, a pessoa já fica curiosa, tipo, o que que esse cara tem pra falar? Sim, Aí sim. quando você começa a citar que você tem o seu curta, que você fez de forma independente, que você gravou numa casa tal, o pessoal começa a ver mesmo tudo. Eu mesmo fiquei, eu tava vindo assim, eu sempre fico passando, né, no TikTok, né, eu vejo os 5 segundos, passo, eu falei, cineasta independente, deixa eu ver. Eu fiquei vendo até o final, eu falei assim, mano, que interessante isso. E o jeito que você filmou, você falando lá, não é só o conteúdo bem produzido, a ideia também foi muito boa. Porque às vezes o conteúdo é bem produzido, só que é ruim, Uhum, é bem filmado, bem iluminado, só que você vai ver o cara tá falando nada. E às vezes o cara tá falando tudo, tipo o Whindersson ficava lá fazendo as coisas lá com a câmerazinha lá sem camisa e fez sucesso. No seu caso, uhum. você juntou o bom conteúdo e a boa qualidade e conseguiu fazer com que o pessoal se interessasse pelo seu curta. Então aí Ah, fico feliz. você conseguiu, Obrigado. você conseguiu que a parte difícil se tornasse mais fácil. Que a divulgação já tá encaminhada. O pessoal já tá reconhecendo aí, né? Isso é muito bom. Ah, sim, com certeza, é incrível, ainda mais quando é inesperado, né, você não espera isso, e do nada vem esse presentão, assim, as pessoas querendo saber do seu projeto. É incrível, é maravilhoso. Além disso, tem um plus que eu estava até conversando com a minha equipe, que eu sério, e veio num momento muito bom de a gente estar meio desanimado, assim, com a arte aqui no Brasil, né, depois acho que a gente até vai falar um pouco sobre isso, mas é meio desanimador, porque é muito desafio que você passa, é lance de grana, sabe, a grana é complicado, então eu estava realmente em um momento bem difícil, assim, e aí veio uma enxurrada de pessoas querendo saber sobre você, querendo saber sobre o seu projeto, e além disso, se sentirem inspiradas com isso, sabe, e isso me tocou muito, assim, eu recebi várias mensagens no Instagram, na DM, de adolescentes, assim, falando: "Poxa, meu sonho é trabalhar com cinema, é dirigir e tal". E isso me motivou, isso me tocou de alguma forma. Eu vi pessoas também muito mais velhas que falaram que o sonho delas era trabalhar com isso e acabou, enfim, indo para outros campos e deixando isso de lado, mas que, sabe, reacendeu aquela chama de querer trabalhar com cinema. Então isso me deixou muito emocionado, assim, eu gostei muito, muito, muito das coisas que eu li. E assim, a gente vai falar mesmo sobre o cinema brasileiro aqui. Porque, assim, tem uma grande falha que é que o cinema brasileiro tem. Eu pelo menos considero falha. A lei que tem aqui pra poder ter a exibição dos filmes brasileiros. Eles são meio que. O cinema é meio que obrigado a. É que eu falo meio que. Ou não é meio, né? Ele é obrigado. Tipo, tem um filme brasileiro em cartaz, ele tem que passar esse filme. Aí eles têm um determinado tempo, né? Tipo, a cada 5 sessões das salas, né, tem que ter uma sessão tem que ser de um filme nacional. E eles passam meio que, tipo assim, uma sessão que ninguém vai querer assistir, que é uma sessão da tarde, que só vai ter adolescente e criança lá no cinema. Aí esse cara não vai querer assistir e coloca desse mesmo no dane-se e fala, tô cumprindo a lei. Eu acho isso a lei muito falha. Porque, primeiro, ter uma lei dessa, então não era nem melhor era melhor nem ter, né? Vamos ser sinceros. E Uhum. segundo, que filme que isso faz sucesso aqui no Brasil é um filme com da Globo de comédia bem pastelão, que, tipo, alguns são bons, que você dá risada, enfim, mas é só isso. Ou é isso, ou é filme dramático, que tem a mesma temática, que você fala assim, meu Deus do céu, esse filme aqui é a cópia do outro, só que muda só o local, que ou é em São Paulo ou é no Rio de Janeiro. Então eu vejo muita Uhum. falha no cinema. Eu vejo falha na distribuição, na produção, na lei, eu vejo em tudo. Aí vai na. Temos aqui agora o Medida Provisória, que estreou. O Lázaro Ramos falou, o maior erro
do Medida Provisória foi ter sido lançado junto com o Doutor Estranho. Ele falou que foi uma concorrência muito desleal. A gente lançou no momento errado. Porque o pessoal. Eu vi muita gente querendo comprar a ideia, comprou a ideia do filme. Eu mesmo comprei a ideia do filme, mas eu moro em Osasco e eu não vi uma sessão desse filme. Eu fui atrás pra ver se tinha sessão. Eu não achei uma sessão. E tem 3 cinemas aqui. Não achei uma sessão. Só tinha Doutor Estranho. Eu falei assim: é, eu quero muito assistir. Eu realmente quero assistir o filme. Só que como que eu vou assistir o filme de forma legal se os caras não colocam na sala de cinema? É, fica Exatamente. complicado Não, é um problema muito sério e é um problema cultural até. também. Se você pegar mesmo a história do cinema nacional, isso vem há muito tempo. As pessoas não estão acostumadas a assistir mesmo, a consumir o nosso cinema. E eu recebo muitos comentários, porque eu falo muito sobre cinema nacional no TikTok, e eu recebo muitos comentários de pessoas falando assim abertamente: eu não assisto, não gosto, acho ruim, acho chato, prefiro mil vezes cinema hollywoodiano. E é maluco, porque o nosso cinema é sensacional, assim, existem milhares de filmes que as pessoas nunca nem ouviram falar, são filmes extremamente importantes. E eu falo no sentido de importância até em festivais mesmo da Europa, sabe, assim, Uhum. festivais super renomados, e esses filmes são super conhecidos lá fora, mas aqui a gente não consome. É uma pena. Agora que eu descobri que você é de São Paulo, aqui em São Paulo, por exemplo, se você quiser ver um filme mais cult, assim, um filme mais diferentão, você tem que fugir do shopping, né? É. Então, shopping é filme da Marvel ou aqueles blockbusters e tal. Então, aí você tem que ir para um Sesc da vida, sabe? Para uns cinemas menores. E esses filmes nacionais estão lá, né? Querendo ou não, estão lá. E é um público muito seleto e também muito elitista, né? O cinema é elitista, né? Para falar a verdade. Mas, por exemplo, para você que é de Osasco, até ir assistir Medida Provisória no centro de São Paulo. Imagina o tanto que você vai gastar para chegar até lá, além do tempo, eu falo dinheiro e tempo também. Então, assim, é um negócio que não é acessível. Não tá, o nosso próprio cinema não está acessível para a gente. E isso é o governo, enfim, isso além de ser cultural, o governo não incentiva, né, infelizmente. E, e é triste, porque Medida Provisória é um filmaço, um filme incrível, e que deveria ter tanto reconhecimento quanto um filme da Marvel. Mas não consegue competir, infelizmente. E aí tem que rolar toda uma estratégia para não lançar ali perto desses filmes super hypados, né? É complicado, é difícil. Um dos melhores filmes que eu assisti no ano passado foi o filme nacional. Aliás, foram dois, né? Que foi o Turma da Mônica Lições, que apesar dele ter toda aquela pegada mais comercial, eu achei o filme muito bonitinho, assim, esteticamente eu achei bonitinho. É, eu quase chorei no cinema, né? Aí eu falei assim, nossa, que filme emocionante, a HQ já é muito boa. O filme, então, meu Deus do céu, eu falei assim, ai, eu pensei, eu não tava preparado pra isso não, meu Deus. E Marighella, que foi aquele filme que a Ancine não quis mais dar dinheiro para distribuição, que a Globo também não conseguiu distribuir, aí deu um monte de rolo, não queriam passar. Deu um maior rolo político, inclusive, né? Que falando Sim, que era foi caótico. não sei o quê. Enfim, questão de política, é assim, o pessoal pode concordar ou não de quem foi o Marighella, mas assim, o filme foi muito bom. O filme retrata muito bem a história de como foi. Ah, mas romantizou tal coisa, mudou tal coisa. Mano, esses caras contaram do ponto de vista do que eles que estavam querendo contar. É isso, tipo, se tá errado um fato histórico ou não, é outra coisa. Tem até a questão do cinema, né? Assim, às vezes eles retratarem tal fato histórico ficaria ruim pra história do filme. Então ainda é melhor retirar. Mas Marighella é um filme muito bom. Mas muito bom. A direção do Wagner Moura nesse filme É é incrível. incrível. Eu fiquei. Como que esse filme não estreou também aqui em Osasco? É impressionante. Não estreou também. Eu falei assim: caraca, todos os filmes bons brasileiros não estreiam aqui em Osasco. Mas estreia aquele filme da Tata Werneck, Uma Quase Dupla. O filme é horrível. É. O filme é horrível. Mas estreou Pois aqui. é, exatamente. Eu acho que o único filme até hoje que conseguiu furar essa bolha, filme nacional, foi Bacurau. Mas o Bacurau foi no sentido que ele foi criando fama no boca a boca, né? As pessoas Sim. começaram a falar muito, nossa, que filme bom, que filme incrível, não sei o quê.
E aí começou uma onda, assim, de pessoas querendo ver. Mas assim, pô, 2019, Bacurau, né? Olha tanto de tempo que a gente teve depois, que não teve nenhum outro filme nacional que furou a bolha desse jeito. E é bizarro, assim, é bizarro. O próprios filmes, assim, que são indicados ao Oscar, né, que na verdade são escolhidos para representar o Brasil no Oscar. No caso do ano passado foi Deserto Particular. Você assistiu? Não. Então, as pessoas não sabiam desse filme. É um filme incrível e, pô, um filme que teria a chance de ser indicado à maior premiação de cinema de filmes do mundo e não foi divulgado. E isso também afeta muito a própria, enfim, seleção dele lá no Oscar, né? Porque Oscar é muito disso também, as pessoas precisam comentar sobre o filme, não sei o quê. Então, esse filme lá no Oscar não teve muito investimento, enfim. E aí ninguém falou sobre Deserto Particular e ficou por isso mesmo, sabe? Então é triste, é muito triste, assim, porque eu vejo, por exemplo, outros países da América do Sul, a Argentina é um deles. Eles investem muito bem no cinema, tanto que eu acho que ano passado um dos filmes argentinos foi indicado na categoria de melhor filme internacional no Oscar. Além disso, vários outros atores, enfim, já concorreram. E a gente está ficando para trás, sabe? Então é triste ver que aqui os nossos irmãos estão investindo muito mais no cinema, na cultura, do que a gente, sabe? É complicado. Eu penso que você falou é triste, mas eu penso que é mais triste pela questão assim, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho da Argentina. A gente conseguiria ser, ser mais, né? Mas assim, a gente tem mais potencial do que eles, porque a gente tem, a população nossa é maior, a nossa economia é melhor, então por que que a gente não investe direito? Não só nisso, mas em vários outros fatores, né? Que a cultura pode ajudar nos outros fatores, né? Pode ajudar a desenvolver outros setores, né, da sociedade. Porque vai que aí alguém descobre aqui, aí começa a montar uma produtora de sucesso, aí o movimento aqui, economia gerando emprego, mas os caras não pensam nisso, né? Eles pensam lá, tipo, a Globo tá fazendo isso. Eu sou um crítico aos filmes da Globo, porque a Globo só faz filme comercial. Não tem um filminho autoral na Globo. Os caras não. É que tem a Globo Filmes, né? Que É. é uma produtora e eles até investem, sim, em alguns filmes mais independentes e tal. Mas é tudo muito bem selecionado ali, né? É. É uma bolha, na verdade, muito grande. Difícil furar essa bolha. Mas não sei, acho que a nossa, hoje, né, a nossa esperança são os streamings. Por exemplo, a Netflix está investindo muita grana aqui. Sim. A gente está vendo várias séries sendo lançadas, nacionais, filmes também. Então, eu acho que os streamings veio para isso, sabe? Para realmente investir na gente, enfim. Só que aí que tá também, né? Onde o que era para ser o governo, né? Na verdade, é para o governo investir na gente, investir na cultura. Para onde está indo todo esse dinheiro, esses bilhões, né? Que a gente vê. Então, assim, acho que é isso, né? A gente vai ter que ficar dependendo de streaming para conseguir o que o governo não consegue suprir hoje. Eu sei, assim, que uma grande. Eu não falo nem é vergonha, mas assim, não sei nem a palavra pra descrever de forma correta, mas assim, a gente vê que um dos melhores diretores de desenho do mundo é brasileiro e o cara nunca dirigiu um filme aqui no Brasil, que é o Carlos Saldanha. O cara simplesmente dirigiu a franquia da Era do Gelo. Ele dirigiu a Era do Gelo e produziu os outros. Ele dirigiu o Toro Ferdinando, que concorreu ao Oscar. O maluco tem até indicação pra curta-metragem. E a gente não. E aqui, o que, que ele fez aqui? Ah, fez a escola e foi fazer faculdade nos Estados Unidos. Pô, olha o talento que a gente perdeu. Olha o cara que a gente tem, Fernando Meirelles, que um dos melhores filmes do Fernando Meirelles não é uma produção brasileira. É uma produção americana que é o Ensaio sobre a Cegueira. Que inclusive foi Uhum. filmado aqui no Brasil. Isso. Sei. Foi filmado em Osasco aqui uma cena. Inclusive eu passava direto naquela parte onde foi filmado. Mas assim, é chato, né? Você fala assim, olha os diretores que a gente E tem. animação, por exemplo, né? Animação, a gente não tem uma animação relevante aqui no Brasil, né? Ah, a gente A tá gente pode tendo falar assim.
tá tendo agora, tem dois, que é o Historietas Assombrados para Crianças Malcriadas, que teve até uma certo boom, porque estreou no Cartoon, e o Irmão do Jorel, né? Mas aqui Uhum, é série, né? É desenho animado, mas é uma série, né? Não é filme. Filme que é uhum. complicado, né? Então. Pois é, e também é uma dominância gigantesca dos Estados Unidos, né? Infelizmente. E aí todo cara bom daqui vai querer trabalhar lá, né? Então vai para lá cedo e aí começa a construir carreira lá e é isso, some, Ah, felizmente. mas eu não julgo esses caras, hein? Porque entre ficar aqui e ir pra lá, É, a melhor opção é mesmo ir pra lá. Infelizmente, né? Porque aqui a gente é, poderia fazer coisa boa, né? Mas entre o cara fica dependendo aqui de ficar fazendo uns projetos onde ele basicamente vai estar ali só pra assinar, ou ir pra lá nos Estados Unidos fazer um autoral recebendo até mais do que aqui, com eu certeza. prefiro ganhar em dólar, né? É verdade. Não, com certeza. Lá você vai ter muito mais, né? Enfim, chance de crescer do que aqui, sem dúvidas. Assim, eu acho que para qualquer gênero, sabe, do cinema, assim, qualquer área até, se você tiver a oportunidade, pô, só vamos, né? Vamos lá. Atores fazem muito isso, né? A gente está vendo aí uma leva de bons atores indo para fora, investindo, o próprio Wagner Moura, né? Também. Então, se tiver a chance, vai, que é isso, infelizmente. Infelizmente, não julgamos, porque eu faria o mesmo. É verdade, com certeza. Mas assim, você citou que o Bacurau furou a bolha, né, do cinema brasileiro, que foi um que foi muito boca a boca. Mas e Cidade de Deus? Cidade de Deus. Bom, Cidade de Deus também furou a bolha, claro. É, mas, pô, de quando que é Cidade de Deus? 2002, né? Por É, aí. é 2002. Então, olha o tanto de tempo, né? Mas, claro, sensacional. E o lance do Cidade de Deus, ele chocou, né, na verdade, as pessoas com a brutalidade, com a violência e tal. Então, chocou muito o gringo, né? O gringo ficou, assim, abismado. Como que o Brasil é desse jeito? Então, acho que foi isso, né? Eu acho que o marketing nem foi fundamental mesmo, assim, propriamente dito em Cidade de Deus. Acho que levou para lá, as pessoas viram, né? Tem até um- uma história dos críticos, né, que assistiram para poder votar no Oscar e eles ficaram chocados, assim, muitos detestaram o filme, acharam extremamente violento, mas gerou uma discussão assim, gigantesca na sala de cinema dos críticos sobre o Cidade de Deus, que uns gostaram, aclamaram, acharam visceral, e outros acharam que o filme se passou assim na violência. Então, é assim, né? Infelizmente, são um filme a cada sei lá quantos anos. Antes dele era Central do Brasil. Né? Central do Brasil conseguiu, a própria Fernanda Montenegro também. Aí se passaram longos anos, veio Cidade de Deus e depois nunca mais. Assim, nunca mais a gente teve um outro filme que teve tanto sucesso lá fora no Oscar, por exemplo, do que Cidade de Deus. Então faz, sei lá, quase 20 anos, né? Triste, complicado. É, porque Bacurau não pôde, né? Quando ele estreou, ele não pôde concorrer por conta das regras atrasadas, né? Que eu considero uma regra bem antiga da academia, porque, na moral, depois de 90 dias que tem que estrear no circuito comercial de Los Angeles por uma semana, depois de 90 dias tem que estrear em home video. Mano, 90 dias. Nesse momento que a gente vive, 90 dias, a pessoa vai esquecer do filme. Então, é Elas vão estar complicado. assistindo outro filme. 45 que eles diminuíram agora a regra pra 45. Mesmo assim, 45 ainda é muito tempo. Estreou no cinema, já deixa estrear na merda do streaming, pô. Vai- já- É verdade, é verdade. Não, e o lance do Bacurau, ele nem foi escolhido para representar o Brasil no Oscar, Também. né? Tem essa. Foi A Vida Invisível. Então, ele queria. A ideia, né, era ele concorrer por fora, tipo, fazer as pessoas gostarem tanto dele que ele fosse indicado em outras categorias. Mas não rolou. E não rolou muito também pelo próprio marketing, né? Porque é muito caro, na verdade, você deixar em exibição tanto tempo assim nos Estados Unidos.
Além disso, tem que ter muito, banner nos prédios, nos lugares, sabe, cartazes, porque essas pessoas precisam ver que esse filme tá lá. Então, é muita grana. Você pagar tudo isso em dólar, nossa, não tem nenhuma produtora que consiga bancar isso, sabe. Então, Oscar é muito sobre dinheiro também, infelizmente. Não, tirando que você vai ter que dublar o filme, né. Vai ter que pedir pra dublar, porque os cara lá não lê legenda, né. Aí você tem que fazer Não é esse verdade? trampinho ainda. Então, Ba Bacurau, eu lembro que eu vi a propaganda aqui no Brasil e eu tive somente uma crítica à propaganda de Bacurau aqui no Brasil. Porque eu fui no Uhum. cinema, o pôster do filme estava em inglês. Eu falei assim: "Eles querem Caramba. chamar a atenção do modo mais apelativo possível". Eu falei assim: "Não, coloca em português, é um filme brasileiro, né, pô, a pessoa vai entrar, vai tá fala: "Quero ver o filme legendado". Não, só tem em português. Ah, espera, o filme é brasileiro? Eu falei assim: "Olha, tipo", eu achei que foi um erro da divulgação, pelo menos no cinema que eu fui, os caras colocar o pôster em inglês. Eu olhando de longe assim, "Espera". Eu cheguei mais perto, eu falei: "Tá em inglês", estava lá escrito assim: "A Film by", eu falei assim: "Ah, tá de sacanagem". A A Film by filme Kleber by Kleber Mendonça. Mendonça. Aí eu falei assim: "Ah, mano, olha o nome de brasileiro do cara, você acha cara mesmo que os cara vai achar que é um filme gringo?". Eu falei assim: "Ah, nossa, não, ridículo". É, é isso, né, são estratégias que usam, às vezes, para atrair as pessoas, né. Falar que o fi Eu vi hoje, inclusive, muito engraçado, um post no próprio Twitter, que era: "Quer fazer a salvação do cinema", né, era o post. "Quer fazer um filme e ter sucesso? Coloca o selo da Marvel". Então, por exemplo, The Northman, né, que é esse filmaço que saiu agora há pouco, colocou o símbolo da Marvel, realmente parecia um filme da Marvel, sabe. Isso com certeza, se deixasse esse cartaz, as pessoas iam lotar a sala de cinema, sabe, para assistir. Então são estratégias, né. Às vezes você tá tão no desespero, seu filme não consegue, e aí eles apelam para as coisas, outras coisas, para conseguir fazer as pessoas entrarem no cinema. Eu de certa forma entendo, mas às vezes a galera se passa, né, no Sim. marketing, assim. Ó, e o último assunto aqui do podcast é questão justamente de a gente já citou aqui cinema nacional, que tem o autoral, tem o comercial, e eu quero justamente aprofundar esse tema do autoral e do comercial. Mas antes, eu vou dar até uma explicada antes pra galera. Que tem essas duas diferenças, o comercial e o autoral, é que a questão é assim, o comercial é um filme que é justamente só pra ganhar grana. Ele geralmente ele não tem uma história muito boa, ele não tem atuação muito boa, não, geralmente, eu tô falando assim, tipo, logicamente vai ter um filme com uma direção excelentíssima, um filme comercial com uma direção excelente, mas é bem difícil, porque é um filme que os produtores ficam muito em cima, porque eles querem que o filme venda. O objetivo do filme é vender. Ele vai falar assim: "Eu quero arrecadar 1 bilhão". E na maioria dos casos, ele arrecada. Na grande maioria. No momento agora, né, tá fácil alcançar 1 bilhão, porque a inflação tá lá em cima, né, então aí os caras conseguem assim. E o cinema autoral é o cinema que a gente chama de arte, é um cinema artístico, que alguns citam que tem o autoral e o experimental. Eu gosto só de falar do autoral, pra mim, porque pra mim vai ser a mesma coisa. Que é o cinema do É o estilo de cinema que o Spielberg às vezes faz muito, e o Spielberg ele transcende muito ele caminha muito, né, ele vai muito pro autoral, tem filme dele que é muito autoral, tem filme dele que é muito comercial. Jogador Número Um é um filme comercial do Spielberg. A Lista de Schindler é um filme autoral do Spielberg. E o Tubarão é o primeiro filme comercial que ele fez. E aí tem muitos diretores que fazem só autoral, que é no caso do Tarantino, que é o caso do Damien Chazelle. Damien Chazelle só é autoral. Eu nunca vi um. Ele tem 3 filmes, eu assisti os três. Tudo cabeça. É tudo aquele filme que você tem que parar, refletir e você fala: Meu Deus do céu, o que que eu acabei de ver? Que maravilha. Inclusive, o Whiplash é o meu filme favorito de todos os tempos. Filmaço. Pra mim não existe um filme melhor que aquele. Simplesmente é perfeito. E Realmente. aí tem isso, a diferença dos autorais e os dos comerciais. A Marvel se encaixa nesse quesito de comercial, que eles querem vender, vender e vender. O objetivo deles é vender aquele filme. Que é aí que vem entrar no caso. Que eu quero fazer justamente essa pergunta pra você. Você acha que isso da Marvel de fazer um filme muito durante anos, né, que a Marvel fez, de 2008 até ano passado.
Eles estavam com filmes muito comerciais. Mas muito. Tava naquela formulazinha tosca. Que a gente ia no cinema já sabendo. O vilão vai morrer no terceiro ato. E o herói vai ganhar com um discurso motivacional. Depois que teve Eternos e Doutor Estranho, que foram os filmes mais autorais da Marvel nesses anos todos, você acha que a Marvel acostumou mal o público? É um bom ponto a se pensar, né? Porque, para ser bem sincero, eu não sou essa pessoa que consome tanto Marvel. Não é o meu tipo de filme. Eu até acompanho, eu até gosto, assim, de ver e tal, mas não é algo que eu sou fascinado, não. Mas é realmente isso, né? Eles encontraram a fórmula certa, que dá muita grana, e, enfim, funciona, para eles funciona. E, e realmente, eu acho que é isso, né? Porque você falou isso, né? O filme comercial é aquele filme mais fácil. É aquele filme que vai agradar o público no geral, a massa. Então, não tem que ser aquele filme complexo, tem que ser aquele filme com a jornada do herói muito bem estabelecida, os três atos muito bem estabelecidos. Então, a Marvel encontrou essa fórmula, viu que dava grana e continuou fazendo e deu certo por muito tempo. Mas e aí, né, é isso, né? As pessoas estão tão acostumadas a isso aí no cinema, já esperando isso, quando chega esses filmes um pouco mais que fogem disso, elas estranham. E aí eles consideram um fracasso de bilheteria, um flop, não sei o quê, mas não era aquela proposta, né? Só que acho que vai muito também do marketing da própria Marvel, né? De demonstrar que aquele não é um filme realmente para todo mundo. E eu acho que é uma coisa que a DC faz muito bem. E a gente sabe qual é o filme artístico da DC e qual que é o filme comercial da DC. Eu acho que, por exemplo, Coringa, a gente sabia que era um filme cabeça. A gente Uhum. sabia que era um filme complexo, que não era para todo mundo, não era para massa. E não enganou o público. Foi um sucesso, mas dificilmente você vê uma pessoa reclamando de Coringa, sabe? Falando, ai, que filme ruim, não sei o quê. Eu não assisti Eternos, mas eu sei que, por exemplo, eu sei que ele foi dirigido pela Chloe Zhao, que tinha dirigido antes uma obra-prima que eu amo muito, que é o Nomadland, que ganhou até Oscar. Então, eu não duvido da qualidade de Eternos. Eu vi muitos críticos que eu super admiro falando bem do filme, mas eu vejo a massa falando mal. Então, será que o problema é do filme mesmo? Ou é do filme que não foi feito para a massa, mas foi vendido para ela como se fosse feito? E aí colocaram grandes estrelas, não sei o quê, mas aí no fim você vai ver a história extremamente complexa, a direção é diferente, e as pessoas estranharam. Então eu acho que a Marvel ela vai para esse lado e ela quer vender tudo como se fosse tudo gigantesco, comercial, não sei o quê, e às vezes não é para ser assim, sabe? Eu sou mais da DC, confesso. Eu acho assim, por exemplo, Batman achei sensacional e ele consegue transitar muito bem entre o filme para massa e também o filme artístico. Ele consegue unir essas duas coisas. Então, eu acho que a Marvel precisa pensar mais sobre como que vai lançar isso, sabe, para as pessoas. Porque assim, eu assisti o Batman e eu também assisti o Doutor Estranho, os dois no cinema. A diferença de Batman, eu fui assistir o filme na semana de estreia. Eu fui justa. Aliás, eu assisti na sexta-feira. É, isso pra estreia quarta, estreia quinta, eu fui assistir numa sexta. Paguei caro pra caramba naquele ingresso. Foi uma facada. Foi tipo assim. Eu misericórdia. A sala do cinema estava vazia. Eu falei assim, não é o horário, porque eu não fui no horário tão cedo, porque eu fui no horário mais ou menos de noite, tipo 6 horas, 6 7 horas mais ou menos que eu fui. E eu falei assim, ah, provavelmente vai estar cheio, né? Eu falei assim, que merda, o que que eu comprei nesse horário? Vai estar cheio aqui aquela sala, porque o Robert Pattinson é um ator que vende muito, né? Eu falei assim, caraca, mano, que merda que eu fiz. Quando eu entrei, a sala tava vazia, eu falei assim, ainda bem. Aí eu vi um filme muito. Você falou que ele transita muito. Eu já não acho. Eu já achei que o cara quis trazer mesmo a pegada de a arte mesmo. Vou fazer uma coisa mais artística. Que aquela cena final do filme dele com o sinalizador, eu falei assim, mano, amassou qualquer filme da Marvel. Vai ter assim na cara. Falou, tá aqui, ó. E o Doutor Estranho, quando eu assisti, eu senti que a Marvel falou assim, ó, Sam Raimi, faz o que você quer. Porque o cara, ele soube fazer umas cenas que
eu não esperava em filme nenhum da Marvel. As batalhas do Doutor Estranho, eu não esperava aquilo. Tudo bem, eu esperava que não ia ter sangue, né? Porque é Marvel, mas assim, é mais. As batalhas do Doutor Estranho, Você fala que é mais brutal, sim, é mais considerando assim, violento? pro padrão da Marvel, foi mais brutal. Porque a Marvel ainda tem que evoluir nessa questão de brutalidade nas cenas. Mas foi algo mais Hum. brutal do que a gente tava esperando. Eu esperava que, tipo, vai morrer como? Vai morrer com um tirozinho que nem vai aparecer sangue, né? Não. Morreu como? Assim, com a cabeça explodindo. Eu falei assim, eita merda! Não saiu sangue da cabeça, né? Mas, tipo assim, eu já falei assim, caraca, eu não esperava isso. As mortes foram muito brutais pro que a Marvel tá fazendo. Mas eu acho que é por isso que não agradou mesmo o grande público. Eu vi Porque, que dividiu muita gente, né? Teve sim, muita gente que eu vi falando que gostou bastante e outras pessoas, na verdade a maioria, né? Mais pessoas que falam que não gostou. Eu não sei, eu não assisti, não sei se eu vou assistir, mas é isso, né? Marvel é uma questão assim muito maluca, né? É um ponto fora da curva, né? Eu acho. E é muito difícil você competir com essa com a Marvel, assim, com a Disney, é muito difícil mesmo. Acho que as outras produtoras, assim, elas, para fazer o filme ir para o cinema, né, para fazer ter sucesso, acho que elas realmente rebolam muito ali para combater. porque uma coisa que eu sempre defendi na Marvel, pelo menos até 2016, 2017, vai, até 2017 eu defendi muito na Marvel, era que eles conseguiam fazer um filme comercial, mas um filme bom ao mesmo tempo. Porque não era um filme vender por vender. Era um filme que o objetivo era vender, mas tinha que ser bom, né? Porque às vezes. Que, sei lá, Pô, Capitão América, eu vi no cinema, o primeiro, sim, eu Capitão, acho Capitão fantástico aquele América é muito filme. bom. Homem de Ferro 1, Capitão Homem de América 1. Ferro. Você vê que era um filme que, assim, a proposta dele era ser boa, mas era pra ser um filme comercial, então era pra ser um filme mais leve, não era aquele filme muito cabeça. Tanto que, Uhum. se você ler um quadrinho do Capitão América, você vê que é um negócio completamente que você fala, o que que eu li aqui? Deixa eu voltar. Você nem... Uhum. Ele é mais complexo. Eu acho que o problema, um dos problemas da Marvel é a preocupação gigantesca com o público, né, com o seu público. Isso atrapalha um pouco, no sentido de, o fanservice, né. Por exemplo, Homem-Aranha. Eu acho o Homem-Aranha, esse último, ótimo, é realmente muito bom, mas ele é um fanservice. Ele tá lá para agradar todo mundo, fazer as pessoas levantarem, aplaudirem no cinema, e deu para o público o que o público queria. E às vezes isso atrapalha, né? Atrapalha o diretor que quer fazer um bom trabalho e fazer um trabalho mais específico, né? Então ele vai ficar muito refém ali do que o público quer. Então, assim, é, às vezes quando você quer agradar muitos fãs, aí se torna o que você falou, as pessoas ficam mal acostumadas. Então, se você quer fazer uma coisa diferente, elas não vão aceitar, porque foi tudo do jeito delas, né? Até o momento. Então, aí Doutor Estranho foi o jeito que o público pediu. Aí eu falei assim, Ah, é? aí tá o erro de muitas cenas. Porque muitas participações especiais no Doutor Estranho foram assim, ao público quer. Então a gente vai dar ao público o que o público quer. Mas assim, Uhum. é, tem uma questão que é ouvir a galera e filtrar isso. Um exemplo de um Sim. filtro muito bom é o Sonic, que tá com aquele CGI péssimo, horroroso, assombroso. Aí os caras falam assim, não, realmente, tá muito feio. Foram lá e mudaram. Outra É. coisa é ouvir os fãs não filtrar e fazer uma merda que é Star Wars 9. Eu sempre cito aqui, só pra, assim, uma piadinha que eu sempre faço, Star Wars 9 é o pior filme da história, porque os caras Ah, escutaram é? os fãs do Reddit, e fizeram aquela porcaria de 2 horas, que é um filme que ninguém viu. Ninguém, nem o diretor, nem o J.J. Abrams, ele viu o filme. Eu acho que ele nem leu o roteiro do filme, ele só falou assim, vou filmar. Aí É esse que tem o Adam Driver? é a Ele nova franquia tá? do Star Wars, é. É. Eu lembro que ele falou que ele não viu esse filme. É um filme que Ainda ele bem. não assiste. Ainda bem, É o único porque filme dele que ele não assiste. é um filme muito ruim, porque os caras simplesmente fizeram o que a galera pediu. E Doutor Estranho tem um ponto que eles falam, a gente filtrou que a galera pediu e fez isso, que aí fica bom, é aquela coisa que você fala, é um fanservice da qualidade, e outro que eles falam assim, ó, a galera pediu, a gente fez, apenas, que aí ficou aquela coisa ridícula.
E, É. sinceramente, eu fiquei com muita implicância com a cena lá, com uma cena específica, porque ficou muito ruim. Eu olhei assim e falei assim, rapaz, que cena merda. É, então, é complicado, é complicado. É, eu não sei, assim, quem gosta, gosta, né? Tem o Sim, seu público lá, fiel, às vezes você não pode nem falar mal da obra. É, eles têm fãs bem, né, ferrenhos, assim, então. Mas eu não sei como que vai ser o futuro do cinema, assim, para ser bem sincero, com os streamings agora, né? Eu acho que o cinema não acaba, o fato de ir ao cinema, realmente eu acho que sempre vai existir. O cinema resiste a isso, mas vão ter que pensar em outras formas mesmo de atrair as pessoas. As pessoas hoje, por exemplo, estão preferindo ficar em casa, ver, esperar sair no streaming, do que ir para o cinema. Até por questão de dinheiro, né, também. Tá muito logicamente. caro, mas eu acho que tá realmente acabando o ato de ir ao cinema, o que é uma pena, porque eu amo ir ao cinema, sabe? Eu acho prazeroso demais. Parece que você esquece do mundo lá fora, assim. Não é a mesma coisa de você deitar na sua cama, sentar no sofá e assistir, sabe? Seu cérebro não desliga, você sabe que você tá em casa. Você vai, o celular toca, você quer mexer, não sei o que acontece, você quer ver. No cinema, pelo menos pra mim é assim, eu entro e é isso, esquece do mundo lá fora. Quando você sai, parece que você, meu Deus, voltei pro planeta. É bizarro, né? É E bizarro. é triste, assim, saber que o cinema tá indo pra esse lado. Aí eu fico triste. Mas aí eu tenho aquela pergunta que, assim, é polêmica, que eu gera debates em vários lugares, que é, durante a pandemia, durante aquela alta pandemia 2020, 2021, o cinema fechou. Simplesmente falaram assim, ó, não vai abrir os cinemas, não pode, porque é lugar fechado, sem circulação de ar, não pode. Vamos ver aqui as restrições que a gente pode fazer e tal. Beleza. Aí eles reabriram só pra poder vender pipoca, né? Eles falaram assim, a gente precisa sobreviver, né, minha gente? A gente precisa ter alguma coisa. Comprei pipoca pra caramba no momento ali assim, que eu falei assim, vontadezinha de uma pipoquinha de cinema e ia lá e comprava. Mas a pergunta que eu tenho é assim, é o seguinte. Quando voltou com muitos filmes autorais, né? Porque a galera tava sem filme, né? As grandes empresas estavam ainda com receio. Então ficou durante um mês só filme autoral. Com pouca gente indo no cinema. Aquele grupo seleto de 10 pessoas que iam assistir o filme. Quando veio o primeiro grande lançamento, que foi Viúva Negra, o cinema foram lá e falaram assim: a gente teve recorde, que não sei o quê. Aí quando estreou o Homem-Aranha, os caras falaram assim: a gente saiu da falência. Foi ótimo ter lançado o Homem-Aranha. Você acha que assim, assim, eu já falo que eu discordo dessa afirmação que o pessoal fala, mas aí eu não sei você. O cinema só sobrevive porque tem essas grandes produtoras que levam a galera? Ah, com certeza. Com certeza. Quem falar que não, eu acho que não tem como, sabe? Realmente, foi isso que você falou. É, o Homem-Aranha, ele salvou muita sala de cinema. Assim, salvou mesmo. Eu já vi vários relatos de pessoas falando que, pô, salvou o meu cinema. Se não fosse as filas quilométricas, não sei como seria. Então, precisa, sim. Querendo ou não, a gente precisa. É muito louco. Quando eu estudei cinema, eu tive aula de produção, e o meu professor, que é produtor também, ele tem uma produtora, ele fala que hoje em dia, né, por exemplo, tem o filme Até que a Sorte nos Separe, né, aquele filme do Leandro Hassum, que vai muito bem de bilheteria. Tem aquele outro lá também com o Paulo Gustavo, a Minha Minha mãe é Mãe é uma uma peça. Peça, né? São filmes que vão muito bem, mas que não é um filme que todo mundo quer fazer, enfim, é aquele filme mais pastelão mesmo. Só que para você fazer, por exemplo, Que Horas Ela Volta, que é um filmaço, um filme com a Regina Casé e tal, você precisa de dinheiro. Quem vai te dar esse dinheiro? A bilheteria do Minha Mãe é uma Peça e Até que a Sorte nos Separe. Então, precisa ter um equilíbrio mesmo. Você precisa desse filme mais grandioso, que vai muito bem na bilheteria, para fazer aquele filme artístico. Uma coisa vai sempre estar ligada à outra. Então a gente precisa, a gente fala mal, esses filmes aí mais bobos, só para fazer a galera ir pro cinema, mas precisa deles, né, para o dinheiro rolar e as coisas acontecerem. O que eu acho que não pode acontecer é só esses filmes serem evidenciados, sabe? Sendo que os filmes artísticos também podem agradar a massa.
mas não são muito bem divulgados, não tem tanto espaço quanto o outro filme teria. Mas assim, mas assim, se os filmes comerciais saíssem do cinema, agora vai, já que cada um tem seu streaming mesmo, tipo, tem o HBO Max, tem o Disney Plus, tem o. Qual que é o outro lá? Não, da Fox é o Star Plus, né? Então, mas aí cada um tem o seu, né? Tipo, Hum. as grandonas estão fazendo o seu próprio. Você acha que assim, se os caras falam assim, eu não vou mais colocar no cinema, aí fecha mesmo ou ainda vai ter ainda um resquíciozinho de tipo assim, a galera vai mesmo querer ver? Aí a galera vai começar a atenção aos artísticos porque quer a sensação de ir no cinema. Eu acho que o público vai diminuir, né, porque, na verdade, o cinema, ele nunca foi o cinema que a gente conhece hoje. Ele, quando ele passou a ir para o shopping, dentro de um shopping, as pessoas começaram a chegar mais e, enfim, a assistir mais, a consumir mais. Mas o cinema sempre existiu como cinema, e quando eu lembro que eu estudei sobre como o cinema surgiu, houve muita resistência, né? As pessoas não iam. Então, eram pessoas mais específicas que iam para o cinema para consumir. Talvez voltaria para esse estágio de nem todo mundo vai querer ir no cinema assistir. E aí diminuiria, não ia ter aquelas filas para assistir um filme, mas eu acho que o cinema sempre vai resistir, sabe? Talvez seja até meio bobo pensar isso, sabe? Até ingênuo da minha parte, mas eu acho que o cinema resiste, assim, mesmo com só filmes artísticos, eu acho que as pessoas vai ter sempre alguém que vai querer ir lá assistir, sabe? Então, é isso, mas eu acho difícil acontecer, viu? Eu acho, apesar de o investimento nos streams serem muito grandes, eu acho que ainda compensa muito colocar um Homem-Aranha para bater de frente com o Avatar, por exemplo, enfim. É, porque É, a questão de produção é muito caro, né? Então, assim, eles têm que colocar num lugar que a bilheteria vai ser direta, né? Porque no streaming é meio que indireto, né? Você vai ter que exato, depender de quantas pessoas estão assinando isso aqui. Quanto que eu vou. exato. Como que eu vou vender? Agora imagina, um streaming você consegue colocar 5 pessoas. No cinema, não, você tem que pagar um por pessoa, né? É, realmente. Então. Da- É, mas assim, com certeza daqui a alguns anos os caras vão saber como a fórmula mágica te coloca o comercial aqui, eu consigo fazer com que consigo gerar aqui, né? O que a Disney tá querendo fazer, né? Uma assinatura É, mais barata com comercial de até 4 a cada 1 hora de programação, 4 minutos de comerciais. É, bizarro, né? É maluco isso. Mas eles estão fazendo muito também, fizeram na pandemia, né? Que os filmes lançamentos, você alugava, né? Então, além de você ter assinatura, você alugava por um valor de cinema, né? Eu lembro que, não lembro qual filme que era, mas você pagava R$ 70 para assistir o filme lá na Disney. Eu fiquei, gente, além de pagar a assinatura, você tem que pagar para mas desculpa, assistir o filme. foi Viúva Negra que fez Bizarro. isso. Foi, Então, foi Viúva Negra exato. e foi Viúva Negra, Cruella e Jungle Cruise. Depois a Disney cancelou o Premiere Access, porque eles falam assim, aparentemente, aparentemente a pirataria do filme aumentou muito. Aparentemente, a gente vai prejudicar as Poxa. pessoas da pirataria. Nossa, que coisa, Disney, desculpa. Eu não sou a favor da pirataria. Eu falo que assim, não consumam pirata, mas se consumir, mano, o problema é seu, tá ligado? Tipo, Aham, sim. eu já consumi, não vou negar. Mas assim, eu vejo hoje eu falo, pô, eu acho errado. Eu não incentivo ninguém a fazer a mesma coisa. Eu falo, gente, se conseguir o original, vai no original, não vai no Piratation, não. Mas nessas horas Uhum. eu vi lá, 70 pila o filme. Ah, Eu vou no cinema, o filme vai estar 30, sendo que eu tô pagando essa merda de Disney Plus. Ah, desculpa. Pirateia e se achar pirata bom, manda pra mim. Ah, 70 pau não, não, tá de sacanagem, 70. não, Não, foi assim, não. foi um absurdo isso. Eles estão pedindo colar na testa dos produtores assim, ó, pirateia meu filme. Eu falei assim, pô, ainda quiseram chorar. Ai, a gente teve um prejuízo de tanto, não sei tanto. É, É, pediu. Desculpa, exato, pediram. exatamente. Aí cancelaram o Premier Access, né, que fizeram 3 filmes, os 3 não venderam tão bem. Aí eles falaram assim, até que 45 dias vocês vão poder assistir o filme no Disney Plus sem valor adicional. Ah, graças a Deus que não vai ter valor adicional, né, dona Disney? Como diz Eu o não sabia que tinham parado. Cotinho. Realmente, não faz nenhum sentido. Eles não. Malucos, malucos.
como Ainda diria mais na o. pandemia, né? As pessoas mal Sim, estavam tendo dinheiro para comer. Você acha que ia ter para pagar R$ 70 num filme? Até parece. como diria o Cauê Moura, esse ratinho capitalista passou dos limites, hein? 70 conto no filme, em um filme. Ah, mas vai poder assistir durante 30 dias, quantas vezes você quiser. Tá bom? Meu irmão, eu os vejo uma vez já tá ótimo, já, Tá bom, assim, no máximo dos. mas eu não quero assistir esse filme. Eu não quero pagar R$ 70. A questão não é assistir quantas vezes quiser. A questão é o valor que esse negócio tá. E 45 já no Disney Plus, mas 70 em um filme. Bizarro, né? Pô, você tá pagando um plano do Disney Plus, parça. É bizarro, é bizarro, Tá pagando quase dois realmente. planos em um filme. Dois planos do Disney Plus em um único filme. Aí você fala, "Ah, vale a pena, meu amigo?" Eu não acho que valia a pena. Por isso que eu assisti ele por outros meios. Já tô afirmando isso hoje é a primeira vez que eu falo isso. Assisti ele o Viúva Negra por outros meios porque eu não apoiei isso. E se eu não apoio, eu faço isso. Tá certo. Quem sou eu pra julgar, né? É, todo mundo já fez isso, né? Ah, com certeza, Mas, com certeza. mas de grandes empresas tudo bem, né? Não tô brincando, gente. Não tô brincando. Não faço isso com ninguém. O lance da pirataria é louco, né? Porque é um método que as pessoas encontraram e não sei, assim, uma opinião, porque, como eu falo, né? O cinema não é acessível, então aquela pessoa super sem grana tem acesso àquilo, sabe? Não sei, assim, claro, errado é, e atrapalha muitas, né, produções e pessoas que dependem daquilo, mas não sei, assim. Tem uma foto muito engraçada do Kleber Mendonça Filho, que ele tá numa feirinha, assim, segurando o DVD pirata de Bacurau, assim, é muito engraçado. Mas entra naquela frase que o Mano Brown já falou. Que ele via os CDs do. Ele vê os CDs do Racionais sendo vendido de forma pirata. Ele vê que isso é um índice de sucesso. Porque você só tá tendo a pirataria do seu produto porque o seu produto tá fazendo sucesso. Então Exatamente. ele via na feira, ele tava andando na rua, ele via lá, uma barraquinha vendendo CDs. E o CD dele tava ali no meio, junto com o de. Sei lá, agora eu vou chutar o balde aqui em alguns nomes. Rick Martin e Ariana Grande, tá lá. Os grandes americanos, né? E o dele ali. Pô, ele falava, "Ô, eu não concordo, né? Mas se tá ali é porque tá fazendo sucesso. E se tá Ah, é fazendo. isso. É uma forma até de divulgar, né? Fazer Exatamente. você ser marcado, marcante, de alguma forma. O dinheiro não vai ir para você diretamente, mas as pessoas vão saber que tá ali, que você existe, né? Então, é isso. Não sei, não cheguei nesse ponto ainda de ter um filme pirateado para poder falar, sabe? O quanto isso me prejudicou. Mas é isso, todo mundo já fez, né? Aquela, aquele verdinho, aquele programa verdinho sempre vai existir, sempre existiu. E é isso. Ah, mas que a pirataria é uma coisa engraçada, porque assim, às vezes a pessoa vai consumir aquilo, o CD, mas ela vai lá pro show. Ela compra camisa, Então, ela compra exato. o pôster. Com música acho que super funciona. E é louco, porque hoje em dia, para você piratear um filme, é aquele filme que realmente tu não tem acesso, por exemplo. Hoje em dia, muitas pessoas têm Netflix e outros streamings. Então, para você piratear, ou é aquele filme que foi pro cinema, não chegou no streaming ainda, ou é aquele filme super antigo que você realmente não encontra em lugar nenhum. E música, assim, não sei para quem. Eu tenho um iPhone, né, então não sei para quem tem Android, mas não compensa, sei lá, você baixar ilegalmente uma música. É mais fácil você pagar um Spotify da vida, algo assim, sabe? Então, é isso. Acho que a forma que eles encontraram os streamings, né? E as plataformas de burlar isso, né? Tanto que a história da Netflix surgiu, depois que surgiu, o DVD pirata caiu muito, né? Sim, com As certeza, pessoas pararam de vender mesmo. porque pensa, você vai ver, você tem um catálogo de filmes por, vai, no plano que era antes, R$ 30.
Mas você ia lá na feirinha, era 4 por 10. Aí pra você querer assistir muitos filmes, você gastava muita grana, do mesmo jeito. Exato. Aí você falava, ah, É, mas é 4 por 10. Mas pensa, era 4 por 10. Eu quero assistir 4 filmes por R$ 10. Se eu assino a Netflix por R$ 30 no mês, eu vou assistir eu tenho uma infinidade de filmes que são adicionados sim. todos os meses. Então, Além da qualidade, né? Às vezes a qualidade da Netflix é maior, as opções, né? Legendada, dublada, não sei o que, não sei o que lá. Então, realmente, eles aumentaram a qualidade, deixaram mais acessível, que hoje não está mais tão acessível assim. Mas a ideia, eu acho que surgiu muito como isso mesmo, né? E quebrou a pirataria, né? Do DVD, no caso. Hoje em dia, né? As pessoas descobriram que dá para baixar pela internet. Aí existe ainda, mas os streams são muito fortes ainda. Acho que ah, difícil bater hoje em dia. mas dependendo do filme, tipo, a qualidade mesmo baixando na internet fica ruim. Você fica um tempo minando pra achar um negócio e a qualidade tá ruim. Ao invés de você. Eu já vi isso, um cara comentou comigo. Falei, que a pirataria ainda existe e é alta. O cara, mas eu prefiro 1000 vezes fica procurando nos streamings com uma qualidade alta do que fica caçando no pirata e acaba baixando um filme pornô. Aí eu falei assim, Acontece. realmente. Acontece. Você tem uma qualidade. Você tá pagando pela qualidade do filme, né? No caso, né? O streaming caro. Sim. Realmente. E compensa, né? Eu acho que hoje, se você souber escolher bem o streaming que você quer, compensa. A Netflix realmente está tendo vários problemas com isso, né? As pessoas estão deixando de assinar porque estão vindo outras plataformas aí melhores, com mais conteúdos e tal, e mais baratas, né? Mas a gente vai ver aí muito ainda essa guerra dos streamings e surgindo novos. E você fica meio perdido, né? O tanto de coisa para você assinar e assistir, enfim. Que a Netflix tá pecando muito na questão de cancelamento de série, né? Eles lançam uma série, tá de 3 dias. Ah, cancelei, sabe? Tipo, não tô afim de fazer a segunda temporada, cancelo. Eles estão lançando uma régua um pente muito fino, né? Pra cancelamento de série. A série que tá sobrevivendo aí, que eu tô surpreso por não ter sido cancelado. Inclusive, semana que vem vai estrear finalmente a 4ª temporada, que é Stranger Things. Que eu falei assim, meu Deus do céu, aleluia. Mas Sim. o medo que eu tô dessa 4ª temporada depois, eles falando assim, não vai ter a quinta. Não, mas já foi oficializado, né? Mas um monte de série eles oficializaram antes de estrear, estreou eles Ah, falaram assim, mas eu acho cancelamos. difícil. Aí eu falo, Acho difícil. A Netflix, o Stranger Things acho que é acho que é a maior série da Netflix hoje, né? É a de maior nome e tal, então acho difícil, muito difícil. Tem que acontecer algo muito grande assim para eles cancelarem. Mas a quinta vai ser a última, né? é, Parece. isso que me dá esperanças, que eu pelo menos eu sei que, tipo assim, eles falaram que vai ter a quinta, eu Aí falo, vai ter um fim, né? eu acredito então que eles podem não ter. Mas é que eu vi a notícia hoje que o último episódio da 4ª temporada vai ter 2 horas. Não, parece que vão ser os dois últimos, que vão ser como filmes. Então, Eu fiquei, gente, que louco, né? Loucura. aí isso que me falei assim, aí se eles já não tocam nem o finalzinho, eles estão mentindo pra gente sobre a quinta. Aí eles veem ali, É verdade. já deixam meio fechadinho e falam, ó galera, não vai ter a quinta. Cancelamos. Mas você não sente que Stranger Things tem muita coisa para contar ainda? Porque assim, eu tô fazendo uma cobertura da série no meu canal, né? Eu tô fazendo resumões e tal sobre as temporadas anteriores. Inclusive amanhã vai sair o resumão da terceira. E aí, reassistindo, eu vejo assim, cara, tem muita coisa para contar. Eles não contaram quase nada até agora. Uhum. Sabe? A história das coisas, alguns personagens, né? Aquela personagem a 8, né? Sumiu, então precisa voltar, e aí e os outros, sabe? Se a Eleven é a 11, quais são os outros? Então, assim, tem muita gente para contar ainda, muita coisa para contar. E eles precisam correr, porque tá acabando, porque a quinta temporada já tá aí. Não dá mais para ficar brincando com as crianças andando de bicicleta. Precisa tacar a história na gente. Que criança! A Então, Millie Bobby Brown tá é, parecendo que tem 30 anos. Eu fiquei aqui, exato. mas gente, Criança não tem rapaz. mais, né? Pensei, rapaz, mas pera. Eu falei assim, pera. Essa aqui não é Millie Bobby Brown. Quando eu fui ver, não, é ela assim com 18 anos. Eu falei assim,
18 Ai, anos, nossa, envelheceu muito. Como pode? 18 Fico anos tem cada fio chocado. de cabelo, só se for, né? Eu falei assim, para de mentir. É Certeza que. bizarro, né? É, não, Ai, essa adultização dela eu acho meio estranho, assim. Já foi polêmico até, né, em alguns lugares que ela foi. Mas é isso. Tô ansioso também, quero muito ver. Acho que essa quarta vai ser boa, assim. Depois, a terceira eu tô reassistindo agora, eu não lembrava que ela era tão boa. Ela é muito boa mesmo. é que Stranger Mas Things tem é. aquela questão que assim, a primeira foi muito boa. Ah, eu não sei se foi a nossa expectativa que a gente colocou, o público colocou o sarrafo lá em cima, que a segunda não teve esse alcance. Aí, pra mim, a Uhum, segunda foi a pior. também Principalmente porque acho. no segundo tem uma coisa que eu detesto, que é a questão de fillers. Por hora, o penúltimo episódio da segunda temporada é filler. Que ele só Uhum, que aparece a 8, porque eles falaram e ela nunca mais apareceu. Então, assim, pra mim esse ainda é filler. exato. Ele se daí ainda é daquele tipo, tá fora da história principal. E a terceira temporada foi fantástica. Eu fiquei chocado com a morte do Alexei. E o Smirnoff morreu de uma forma tão triste. Sim. Ele tava tão feliz com o pica-pau no braço, assim, foi caminhando, aí ele dava 3 tiros. Eu falei, "Ai". É um personagem que conquistou, né? Tipo o Bob, né? Conquistou a gente. E eles não têm medo de matar, não, né? Eu fico até surpreso, assim. Não tem medo de matar a personagem, não. Ó o Bob E. aqui. Ah. Eu tenho um fukuzinho do Eu tenho Bob. a Eleven aqui. Eu gostei tanto do Bob que eu tenho até um fukuzinho dele com. E é a roupa que ele morre. Tadinho. É da cena que ele morre. Ah, Bob é muito fofo. Gosto muito desse personagem. Mas é, Stranger Things eu gosto bastante também. Acho uma série muito boa. Ela é original, sabe? E eles conseguiram encontrar isso, essa originalidade, num momento que tá muito difícil você ser original. E apesar de fazer muitas referências a coisas antigas, eles conseguem ainda manter a essência deles. Eu gosto, gosto. Eu acho uma série muito boa da Netflix. Assim, a primeira temporada eu não recomendo ninguém assistir de luz apagada. Assista. Sério? Eu Nossa, pelo menos, eu fiquei apavorado. sério? Sério. Nossa, eu não tive isso em momento algum. Inclusive, eu assisti sozinho, tranquilo, assisti Não, sozinho na época. eu também assisti sozinho. Mas assisti assim. Tava estudando de noite, voltei da escola e falei assim: eu vou assistir um episódio de Stranger Things. Aí eu coloquei lá. Aí tem um episódio que. É o primeiro episódio que aparece o Demogorgon. Que eu comecei a assistir. Que eu assisti de noite. Que é o. Que ele sai da parede, saca? Que a Joyce Uhum. pega o telefone, aí o Demogorgon sai da parede. Aí as luzes começam a piscar, uma porta bateu, eu fiquei. Eita merda, como que eu vou dormir agora? Era tipo meia-noite e eu tinha visto aquilo. Eu fiquei apavorado. Eu falei assim, misericórdia, por que que eu fiz isso? O resto foi tranquilo. O resto foi Realmente. tranquilo. Que o resto eu assisti de manhã. As outras, a segunda e a terceira temporada eu assisti de manhã. Pra não correr esse risco, né? Tipo, vai que tem uma cena aqui, eu consigo ter tempo de ficar É, sossegado. entendo. Mas que bom que você não teve isso. Porque eu fiquei Não, apavorado. eu sou super de boa com coisa de terror, assim. Nossa, não tenho real, assim, nunca. Na verdade, o único filme mesmo que me traumatizou, que eu, até hoje, assim, é O Exorcista, o clássico. Esse filme eu assisti quando eu era criança e ele, assim, eu assistia, eu amava, mas eu assistia, ficava uma semana sem dormir direito. Eu tinha vários pesadelos, mas eu sempre amei, assim, é um dos meus filmes favoritos da vida. Mas é o único, assim. Aí depois assisti as outras coisas, nunca tive, assim, nenhum problema. Mas tem gente que tem, né? Então. Sim, eu tenho. Eu sou fraco pra E, terror. e eu acho o suspense uma coisa que eu super trabalharia, assim. Eu acho muito bom de você pirar, dá pra fazer muitas coisas. É, Mexer suspense é com o da hora. psicológico das pessoas. Opa, o celular descarregando. Então, já tô aqui bastante conteúdo pra galera, né? Então, gente, estamos aqui encerrando aqui o podcast, mas antes das minhas considerações finais, Caco, dá as suas considerações finais, onde o pessoal pode te encontrar, dá o seu recado final também aí pra galera. Bom, você pode me encontrar, eu tenho em todos os lugares da internet, basicamente. Mas é o lugar que eu mais trabalho é no YouTube mesmo. Eu crio muito conteúdo para lá. Estou fazendo a cobertura de Stranger Things. Se você gosta da série,
vai lá relembrar. Também estou no Instagram e no TikTok, né? Estou criando muito lá no TikTok. E é isso, espero poder mostrar o meu curta-metragem, os meus curtas-metragens em breve. Espero que a gente consiga passar por essa temporada de festivais, ganhar prêmios, enfim. E espero muito, muito trabalhar com cinema e mostrar para as pessoas que o nosso cinema tem muito potencial, e tanto aqui quanto lá fora. E é isso. E você que está assistindo, consuma muito cinema nacional. Acho que é um negócio que é super carente da gente e a gente precisa realmente ter esse olho mais sensível para nossas obras e para as pessoas que trabalham com elas. E é isso. É isso, gente. Tá aqui na descrição todas as redes sociais, as minhas e as do Caco. Tem aqui o link do Apoia-se, que é o Nerd Esperança. Ajudem o projeto. E também tem o link do Spotify, né? Que é o Nerd Cinematográfico. Confiram lá. E como ele, eu também tô em todos os lugares na internet. É só você digitar no TikTok Nerd em algum conteúdo. Vai estar a minha carinha lá. Vai estar esse bonequinho aí, sabe? Tipo, tem 4 perfis lá no TikTok. Então, vocês vão me encontrar falando de todas as coisas. Menos futebol, que ainda é um terreno muito ruim pra se falar direito ainda. Mas é isso. Eu espero vocês numa próxima. Sábado vai ter outro podcast com o Gabriel do Spotify. Ele vai voltar aqui pra gente poder falar um pouco sobre o Doutor Estranho. Muito obrigado, Caco, por ter topado participar aqui dessa loucura que é esse podcast, né? Que a gente teve aqui uns probleminhas pra começar, mas deu tudo certo. Deu tudo certo por enquanto, né? Mas é isso, gente. Eu espero vocês Obrigado, numa. gente. Obrigado, Espero, Rodrigo. espero vocês numa próxima. Valeu.